Boa noite, Batista Vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Por gentileza, quem tem a Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos, capítulo de número 12, verso 1 e verso 2. À medida que for encontrando, dá um glória a Deus. Não fique calado, essa é a casa do teu Pai. O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Versículo 2: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você acredita nessa palavra, dá um glória a Deus. Vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te exalto. Ó Pai, obrigado por essa noite de quinta-feira. Ó Pai, obrigado por esses louvores que aqui foram entoados. E ó Deus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração nessa noite em nome de Jesus. Ó Pai, eu já te peço por cada alma aqui presente, cada lar, cada casa, cada família aqui representada. Ó Pai, que nós possamos sair daqui entendendo e compreendendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor, nós sabemos que a cruz redefine histórias, e eu te peço nessa noite, começa a redefinir histórias em nome de Jesus, começa a ressignificar propósitos em nome de Jesus, começa a fazer a tua obra, ó Santo Espírito de Deus, e convence o homem do mal, do pecado e do juízo. Fique à vontade para trabalhar em meio de nós, em nossos corações, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode assentar adorando a Ele, que é maravilhoso. Queridos, temos que entender que a cruz, ela redefine, ela ressignifica, ela molda histórias. Mas para isso começar a acontecer na minha vida, algumas coisas precisam ser entendidas e compreendidas, porque eu não posso fazer aquilo que eu não compreendo, sim ou não? Você está no seu trabalho, alguém vai te pedir um serviço, se você não compreende aquilo, você não pode fazer. Você tem que buscar o conhecimento daquilo, para poder então executar com satisfação, exatidão, sim ou não? Quem está aqui fala, eu estou. Vou de novo, sim ou não? Sim. E quando eu li esse texto de Romanos capítulo 12, o texto Paulo vai começar dizendo: irmãos, eu rogo a vocês, irmãos, eu estou te pedindo, irmãos, eu clamo para que vocês comecem a entender algumas coisas. O nosso culto racional a Deus, ele começa com um sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? Para eu ser um sacrifício vivo a Deus, eu tenho que estar vivo. Já reparou que muitas das vezes nós morremos e ainda estamos respirando? Ah, mas quando isso acontece? Quando eu perco a vontade de viver, quando a dor invade o meu peito e eu não consigo mais exalar o bom perfume de Cristo. Quando a dor ela vem, quando o sofrimento vem, quando a angústia vem, eu já não tenho mais vontade de viver. Para oferecer um sacrifício a Deus, no primeiro tem que estar o quê? Vivo. O que é vivo? É estar pulsando. O que é estar pulsando? É entender que eu preciso cultuar a Deus, é entender que eu preciso adorar a Deus, é entender que nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma desmotivação pode ser maior do que a cruz de Cristo. É entender que estar vivo eu posso estar aflito, eu posso estar sofrendo, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom, toda igreja, bom é estar vivo. É entender que para sacrificar a Deus eu tenho que estar vivo, eu tenho que estar pulsante, porque enquanto eu respirar, eu tenho que adorar a Deus.
É por isso que a música que é contada por último é verdade. Eu posso estar aflito, eu posso estar doente, eu posso estar cansado, mas Senhor, queremos o Teu nome engrandecer. Isso tem que estar presente no meu coração, no seu coração, na minha vida e na sua vida. É entender que a cruz ela começa a redefinir a história quando eu não deixo a dor, o sofrimento e as angústias desse mundo me abalar. Estar vivo, ponto 1. Ponto 2, vivo e santo. Aquele que é santo, santifica-se mais. Aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. O que é isso? É busca constante a Deus. É entender que quando o pastor Luciano traz uns 101 dias de jejum, de consagração e de oração, é para que eu possa cada vez mais me santificar a Deus. Quando traz um compromisso desse, de mulheres não usar adorno, de homem não passar navalha na cara, é para entender que nenhuma vaidade pode ser maior do que o Espírito Santo de Deus na minha vida. Santo, aquele que é santo, santifica-se mais. E aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que o inimigo está ao nosso derredor, como um leão, buscando nos tragar. Se eu dar uma pequena brecha, se eu falhar um pouco do meu pé, meu irmão, pode ser fatal. Depois ele vai dizer, santo e agradável. O que é o agradável? Eu tenho que entender que meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu não posso estar em lugares em que o Espírito Santo não estaria. Recebi o convite, você pensa, o Espírito Santo é bem-vindo ali? O Espírito Santo vai agregar ali? Sim ou não? Sim, eu vou. Não, não saia do lugar. Para entender que a cruz redefine histórias, é começar a entender o meu papel aqui nessa terra. É começar a entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. Cultuar a Deus é o principal feito que um ser humano como eu e você podemos fazer. Porque nós não fomos criados para outra coisa, a não ser adorar Ele, que é santo, que é justo, que vive para sempre. E quando eu começo a entender isso, eu começo então a cultuar o meu culto racional a Deus. É interessante que Paulo não vai terminar aí. Ele vai falar, esteja vivo. Ele vai dizer, seja santo. Ele vai dizer, seja agradável. E ele vai continuar dizendo, não vos amoldem. Não tenha o formato deste mundo. Meus irmãos, o mundo quer colocar algo em nós que contradiz o Evangelho. Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas estão sofrendo emocionalmente, estão tentando suprir essa dor emocional em coisas materiais. Deixa eu te falar uma coisa. Consumir é bom? É. Gastar é bom? É também. Eu falo por mim que eu sou muito consumista. Mas isso não supre a dor. Isso não supre a presença de Deus. Isso não vai mudar nada em mim. O mundo está dizendo, a sua dor ela vai ser suprida quando você começar a gastar muito, quando você comprar mais, quando você trocar de carro, trocar de casa, trocar de celular, quando você se sentir confortável nos bens materiais. Deixa eu te dar uma notícia. Mentira. Nenhum bem material vai suprir o vazio do meu e do seu coração, a não ser a presença do Deus Todo-Poderoso. Não se amolde aos padrões desse mundo. O meu coração está cheio de angústia e de dor. O mundo vai dizer, busque amores a qualquer tipo e a qualquer momento. Errado. O único amor capaz de suprir qualquer angústia, qualquer dor, o único amor que ressignifica a minha história é aquele que me amou primeiro, porque Deus amou a mim e a você de uma tal maneira que entregou o seu único filho para que em mim e você houvesse salvação que vem dele. Esse é o amor que supre dor, angústia. Esse é o amor que cura a alma.
Esse é o amor que cobre qualquer vazio. Quando então começo a entender isso, Paulo vai dizer, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, todas as coisas, seja boa ou seja ruim. Quem está aqui fala, eu estou. Coisas boas e coisas, todo mundo, coisas boas e coisas, todas as coisas. Se é todas as coisas, é tudo. Muitas das vezes eu penso que o mal acontece na minha vida para me derrubar. Muitas das vezes eu penso que o mal acontece na minha vida para me jogar para baixo. Muitas das vezes eu penso que o mal acontece na minha vida para que eu possa desistir de Deus. Mas não, às vezes o mal bateu na sua porta para você entender que Deus faz milagres. Só experimenta o milagre aquele que precisa de um. Só experimenta o alívio aquele que está sobrecarregado. Só experimenta o favor de Deus aquele que precisa do favor de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que para isso eu preciso o quê? Me entregar. Eu preciso de quê, igreja? Eu tenho uma lição muito grande que Jesus traz a mim e a você no Getsemane. No Getsemane ele está suando gotas de sangue, dor extrema, suando gotas de sangue, sofrendo, suando gotas de sangue. A ciência vai dizer que é o ápice do ápice do ápice do sofrimento humano. Quando o corpo não tem mais água para colocar para fora, começa a colocar sangue. Essa era a dor que Jesus estava sentindo. Jesus questionou? Não. Jesus brigou? Não. O que Jesus faz? Ele entrega. Deus, se possível, aparta de mim o cálice. Contudo, porém, todavia, entretanto, seja feita a tua vontade. O que ele está dizendo? Está doendo, está difícil, estou sofrendo, mas contudo, meu Pai, seja feita a tua vontade. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, meu irmão. Eu não sei a dor que você traz. Eu não sei a angústia que você traz. Eu não sei o problema que você deixou em casa para estar aqui. Mas eu sei de uma coisa: existe um Deus que faz tudo que você pode imaginar e um pouco mais, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, ouvimos ou pensamos. Ele é um Deus que ama você de uma forma incrível. Ele vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes, o que Deus vai querer de mim e de você é o que Ele mesmo diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Mas Deus, eu estou te entregando tudo. Pegue a tua cruz e me siga. Eu não tenho como seguir se não houver um caminho. E Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu já profetizo sobre a sua casa em nome de Jesus, que a vida de Cristo vai invadir lá de uma maneira sobrenatural. Eu já profetizo sobre a sua vida, que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque hoje é noite de entregar tudo a Ele e viver o sobrenatural. Muitas das vezes a dor chega e ela não tem explicação. Chega de tentar procurar o porquê da dor. Muitas das vezes ela não vai ter um porquê. Muitas das vezes ela não vai ter um ponto de interrogação respondido. Ela só vai vir.
porque no mundo tereis aflições. Talvez eu saiba de onde vem, talvez não. Talvez eu vou entender ela, talvez não. Contudo, eu vou deixar tudo nas mãos de Deus. Sabe uma história que me chama muita atenção? Abraão. A dor quando chega na casa de Abraão, Gênesis capítulo 21, é por ordem de Deus. Abraão, pega o teu filho Ismael e manda embora. Gênesis capítulo 22, depois de mandar um filho embora, Deus fala com Abraão, pega agora Isaque, o teu único filho, e sacrifica-o a mim no altar. Contexto bíblico, do dia em que Deus falou com Abraão para sacrificar o filho, até o alto do Monte Moriá, são 3 dias. São quantos dias? Quem está aqui fala, eu estou. Dá um glória a Deus. São quantos dias? 3 dias. É 3 dias sem ouvir a voz de Deus. É 3 dias com uma ordem própria de Deus vai matar o menino. Eu preciso sacrificá-lo a Deus. A minha promessa, o meu Isaque, o meu riso. Sabe o que é isso? É uma dor que não tem porquê. É uma dor que não tem lógica. São dias de caminhada até o alto do monte. São dias sem resposta. São dias de silêncio. Mas Abraão sabia de uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abraão entendia uma coisa: mesmo doendo, foi Deus que mandou. Mesmo sofrendo, foi Deus que pediu. Então nesse momento eu não posso parar, e eu vou continuar. 3 dias depois ele está no alto do monte, faz o altar, e o menino pergunta: papai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Abraão olha para ele e diz: Deus proverá. Eu quero que você pense um pouco hoje, meu irmão. Está pronto para dizer Deus proverá? Está pronto para ver o seu milagre sendo sacrificado e entender que Deus proverá? Está pronto para passar esses dias subindo a montanha com uma ordem de morte e entender que Deus proverá? Abraão poderia ter chutado o balde. A minha filha nasceu tem 15 dias. E eu entendo o que é ser pai hoje. Antes a gente estava comentando com o pastor Paulo. Antes a gente só ouvia falar. Mas depois que você escuta o choro e você pega a neném no braço, a sua vida tem um novo significado. Aí eu te pergunto: está pronto para virar para o teu filho quando ele pedir um prato de comida? Está pronto para olhar no olho do teu filho quando estiver passando por tribulação? Está pronto para olhar no olho do teu filho quando estiver no pior momento da sua vida e dizer: Deus proverá? Isso é forte demais, meus irmãos. Isso aqui é entender o ápice da provisão de Deus. Aquele homem não estava no deserto precisando de maná. Aquele homem não estava no Getsemane dormindo como os apóstolos estavam. Aquele homem não foi ver uma tumba vazia como foi Pedro e João. Aquele homem estava subindo para o monte para sacrificar a Deus o seu próprio filho. E ele disse: Deus proverá. Não existe dor maior do que um Deus proverá na sua vida que possa parar com ela. A sua dor não pode ser maior do que Deus proverá. O seu sofrimento não pode ser maior do que Deus proverá. A sua angústia não pode ser maior do que Deus proverá. Versículo 12 de Gênesis 22. E disse o anjo: não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Ou seja, sabe o que é isso aqui? É o prover de Deus. É o prover de Deus. No pior momento da sua vida você vai entender o prover de Deus. No pior momento da sua casa você vai entender o prover de Deus. Não existe angústia capaz de parar o prover de Deus na sua vida.
O que você não entrega pode virar maldição, mas aquilo que você entrega gera milagre. 1 Samuel vai trazer a história de uma mulher chamada Ana. Nós entendemos a história. Aquela mulher estava sofrendo, o casamento estava por um fio, ela estava doente, dentro da sua casa havia zombação o tempo todo. Só que quando ela vai num lugar como esse, que é uma igreja como essa, ela ora no pé do altar, e no pé do altar ela entrega tudo. Toda a dor ela começa a botar para fora, toda angústia ela começa a botar para fora, todo sofrimento ela começa a botar para fora, tudo aquilo que era ruim ela começa a botar para fora. E o sacerdote olha para ela e veja trazer uma palavra de amor, uma palavra de conforto. Piora um pouco a situação, deixa de ser bêbada a mulher. Está pronto para quando entregar no altar de Deus a sua dor, escutar algumas pessoas zombando de você? Porque aconteceu com Ana, por que não poderá acontecer comigo? Só que aquilo não fez aquela mulher desistir, e ela continuou dizendo: eu só estou clamando, eu só estou orando, eu só estou entregando a Deus a minha dor, eu só estou entregando a Deus o meu sofrimento. Versículo 10 de 1 Samuel 1. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe o que eu aprendo? A dor entregue no altar, o sofrimento entregue no altar, gera milagre na minha vida. Aquilo que eu entrego para Deus, muda o propósito. A dor que eu entrego a Deus, não gera desistência, gera provisão. A dor que eu entrego a Deus, não gera ídolos, gera o mover de Deus na minha vida. E para concluir, louvor já sobe aqui, me ajuda, indo para o final. Jó. Que dor foi aquela? Em um dia somente, amanheceu como um dia comum, amanheceu como qualquer outro dia, porém o final não foi igual. A história de Jó vai ter um dia que ele vai terminar com seus filhos mortos, vai terminar de um homem mais rico do Oriente para um mendigo, onde a única coisa que ele tinha era um caco de telha. Só que o que ele faz com aquela dor, ele entrega para Deus. Porque quando a sua esposa o questiona, o confronta, mandando ele amaldiçoar Deus, ele vai dizer a frase mais linda: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. A dor não vai me fazer desistir, o luto não vai me fazer entregar, o luto não vai me fazer parar, porque tudo que eu tenho é dele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito, adorado, glorificado seja o nome. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Quando a cruz redefine a história, é quando eu entrego a minha dor para Ele. A cruz, ela redefine a história quando eu entendo que Ele levou sobre si a minha dor, que Ele levou sobre si as transgressões, que Ele levou sobre si tudo aquilo que eu estou sentindo de ruim, porque Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados.
Eu quero te fazer um convite nesse momento. Quando o povo pecou, estava cultuando ídolos como Baal e Aserá, Elias chamou todo mundo para o alto do monte e reconstruiu o altar. Naquele altar que Abraão levou Isaac, não foi Isaac que foi sacrificado, foi um cordeiro. Na cruz do Calvário, no alto do Gólgota, a minha e a sua história foi redefinida. E eu quero te convidar agora, pastores, já ficam aqui na frente, por favor. Eu quero que você venha aqui entregar a tua dor a Deus. Não estou te chamando para cá, quero aceitar Jesus, mas eu já tenho 30 anos de crente. Não. Se você está com alguma dor, se você está passando por algum problema, se você tem uma situação ruim que precisa ser resolvida, é no altar que eu entrego a Deus. É no altar que eu entrego a Deus. Então eu já te convido, vem para cá. E é no altar que a sua história vai ser ressignificada. É no altar que a sua dor vai ser entregue. É no altar que os propósitos vão ser redefinidos. É no altar que Jesus vai fazer o extraordinário na sua vida. Então venha, então venha, então venha. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Pastora Marlene, Pastor Paulo, pastores que eu não estou vendo, já vem cá, já nos ajude. E morre. Diáconos que estão aqui perto, já começam a interceder em nome de Jesus. Não adoro pelo que ele Jó podia ter desistido, Jó poderia ter chutado o barco, mas Jó resolveu acreditar em Deus. Jó resolveu entender o propósito de Deus. Essa dor não é para te matar, essa dor é para te mostrar que Ele é o Deus que cura. Essa dor é para te mostrar que Ele é o Deus que faz milagres. Essa dor é para que você entenda que existe um tesouro nessa dor. Existe um propósito de Deus nessa dor. Então entregue. Comece a orar entregando a Deus. Fala: Deus, eu te entrego. Deus, esse meu problema eu te entrego. Deus, essa minha aflição eu te entrego. Deus, esse meu problema eu te passo. Deus, eu estou te repassando tudo. Hoje é noite de ressignificar histórias. Entrega a Ele, fala: Senhor, eu te entrego, Senhor, eu te entrego, Senhor, eu te entrego, Senhor, eu te entrego. Entregue a Deus, entregue a Deus. Você que está sentado, fique de pé e comece a entregar a Ele a sua vida, a sua família. Comece a adorar a Ele, porque quando eu entrego, quando eu adoro, a história tem um novo direcionamento. O que você vai fazer, Jó? Eu vou adorar. Eu vou simplesmente adorar. Eu vou adorar. Porque Deus é Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, todo louvor. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Comece a adorar a Ele, comece a adorar a Ele. Não é o seu fim, não é o seu fim, é apenas
mover de Deus, é apenas o início do mover do Espírito de Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. Adore, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Ele a glória, pra sempre, amém. Levanta a tua voz, levanta a tua mão e canta. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A dor, o problema, o sofrimento, ele serve para 3 coisas. O primeiro, trazer revolta ao nosso coração. O segundo, é nos fazer desistir. Mas o terceiro, é nos fazer viver o extraordinário de Deus. Vocês aqui na frente mostram uma coisa: no coração de vocês não vai gerar revolta, no coração de vocês não vai gerar desistência, mas no coração de vocês hoje vai gerar o mover sobrenatural de Deus. A dor, quando ela é entregue no altar, ela gera propósitos. Quando Abraão entregou Isaac, Deus estava dizendo: através dele serão benditas todas as famílias da terra. Quando Jó entregou sua dor a Deus, vai terminar o seu capítulo tendo o dobro de tudo que ele tinha. Porque poderia ter revoltado? Poderia, mas não. Poderia ter desistido? Poderia, mas não. Contudo, ele disse uma coisa: Deus me deu, Deus tomou. Adorado, glorificado seja o nome do Senhor. A cruz, ela ressignifica a história quando eu passo a viver por ela. Viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é entender que nesse momento de dor Ele está agindo. É entender que nesse momento de sofrimento Ele está agindo. É entender que o choro pode durar uma noite inteira, mas quando amanhecer, o sol da justiça vai brilhar. Mas quando amanhecer, a misericórdia vai ser renovada. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Jesus, eu te entrego agora a minha dor, eu te entrego agora o meu problema, eu te entrego a minha angústia, eu te entrego o meu sofrimento. Senhor, a minha vida é tua, a minha casa é tua, tudo que sou é do Senhor. Então cumpra em mim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aplauda Ele, porque Ele é santo, Ele é santo, o nosso Deus é santo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor multiplique a vida de vocês, e que vocês possam viver milagres, 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 em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente.